Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Dona da Bola, aqui diretamente dos estúdios da TV Rio Preto e também pelo meu Facebook, Juliana Araújo, e mais tarde também na programação aqui da TV Rio Preto, que representada aqui pelo canal 7 da NET, e vamos falar bastante do que aconteceu de melhor nessa rodada do Brasileirão. Rodada que sagrou não, né? O Corinthians já foi campeão faz tempo desse Brasileirão, mas ele recebeu a taça no jogo contra o Atlético Mineiro. Nós vamos mostrar, falar dos lances. Vamos falar também do São Paulo, que consagrou um ano difícil, mas que ele conseguiu dar a volta por cima e escapar do rebaixamento para a Série B. O São Paulo que venceu o Coritiba de virada por 2-1. E vamos falar também de Flamengo e Santos, com mais uma atuação péssima do goleiro Muralha. A gente vai falar bastante sobre isso também. E lembrar mais tarde que hoje à noite tem Palmeiras encerrando essa rodada do Brasileirão. Mas vamos então começar falando do Corinthians, que jogou em Itaquera contra o Atlético Mineiro e ergueu finalmente a taça de campeão brasileiro de 2017. Aí a gente está vendo os lances do jogo. O Corinthians em casa, torcedor lotou o estádio, já sabendo que era campeão, já esperando a entrega da taça, só que enfrentou um Atlético Mineiro disposto a estragar, como dizem aquele ditado, né? O Atlético Mineiro estava disposto a colocar água no chope do Corinthians e foi com tudo para cima. Chegou até a abrir o placar, ali, a gente está vendo, olha, com direito a cambalhota, golaço aí do Otero, e realmente foi um golaço. Otero colocou no cantinho, sem chance alguma, para o goleiro Cássio, que só olhou, e aí o Atlético Mineiro abriu o placar contra o Corinthians em 1-0. O Corinthians, que precisava, claro que já estava campeão, estava tranquilo, mas queria de qualquer maneira uma vitória para receber a taça com honras, né? Foi para cima do Atlético Mineiro, buscou o empate e conseguiu. E foi com o Jadson que estava meio desacreditado, vinha sendo criticado no Corinthians. Nas últimas partidas, melhorou, ajudou o Timão a ficar com o título e ontem abriu o placar para o Corinthians. Foi o gol do Jadson, abriu o placar? Não, empatou. Jadson empatou a partida em 1-1. Também foi um belo gol do Jadson. O Jadson comemorou muito. E depois do Jadson, quem fez o segundo gol foi o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel que também voltou a jogar bem. Está agradando novamente a torcida corintiana. Foi ele o autor do segundo gol, que no caso foi o gol da virada do Corinthians. E olha aí, a gente está vendo os lances. O Corinthians jogou bem o Corinthians. Como eu disse, o Atlético Mineiro surpreendeu, porém o Corinthians soube se impor dentro de sua casa e por isso acabou não permitindo a vitória do Atlético Mineiro e o jogo ficou mesmo em 2-2 e o gol foi do Fred, hein, gente? O segundo gol do Atlético Mineiro foi do Fred, que ainda no finalzinho da partida quase virou o jogo, sozinho dentro da área, cara a cara com o Cássio, mas acabou chutando por cima. Esse é o gol do Marquinhos Gabriel. Também feliz da vida, fazendo coração para a torcida. E lembrando, viu, gente, é importante afirmar que o Otero fez uma bagunça aí no time do Corinthians. O Otero jogou muito bem, foi um dos responsáveis aí para o Atlético Mineiro conseguir esse empate em 2-2. E esse aí, enfim, o gol do Fred, que é isso aí, acabou garantindo o empate para o Atlético Mineiro, mas isso não atrapalhou o Corinthians, não estragou nem um pouco a felicidade do Corinthians, que ao final da partida ergueu a taça, já era o campeão, só faltava simbolizar erguendo a taça, e foi assim que aconteceu. Olha aí, o Vitor comemorou bastante. Então, o resultado final foi 2-2 e Corinthians, campeão brasileiro de 2017, dessa vez com a taça nas mãos. É isso aí, parabéns Corinthians, parabéns também ao Atlético Mineiro, que também tem um bom time, assim como Palmeiras, Flamengo, mas não teve um excelente ano, mas acabou aí encerrando o campeonato em paz, sem risco de rebaixamento, como ele já teve, tudo tranquilo para o Atlético Mineiro e para o Corinthians, então, mais ainda campeão brasileiro de 2017. Bom, agora a gente vai falar do São Paulo, que é outro que sofreu bastante esse ano, só que conseguiu se livrar do rebaixamento. E ontem venceu o Curitiba lá no Couto Pereira por 2-1, e a gente vai ver os lances desse jogo. Esse aí, o árbitro Anderson Daronco, aquele polêmico árbitro do jogo entre Corinthians e Palmeiras, na qual o Corinthians venceu por 3-2. Teve mais uma polêmica, dessa vez no jogo do São Paulo, envolvendo o Daronco, que foi um pênalti, ou melhor, um não pênalti, que ele acabou marcando, a gente vai ver já o lance, pro Coritiba. Ele achou que o jogador de São Paulo tivesse tocado na bola, mas na verdade foi o Thiago Real que tocou a mão na bola. Daqui a pouco a gente vai ver o lance. Esse aí, ó, Thiago Real. Thiago Real que começou a incomodar bastante São Paulo. Curitiba perto da zona de rebaixamento, Curitiba precisando escapar da zona da degola, foi para cima do São Paulo
E teve um lance escandaloso aí que a gente vai ver logo mais, que o Thiago Real coloca a mão na bola, a gente vai perceber. Bom, ainda não é agora, mas, agora sim, Anderson Daronco discutindo demais com os jogadores do São Paulo, os jogadores do São Paulo corretíssimos na reclamação. Quem coloca a mão na bola nesse lance foi o Thiago Real, não foi o São Paulino, por isso o São Paulo reclamou demais, agora sim o lance, ó. Claramente a bola bate nas mãos do Thiago Real. Foi muito claro, e o Thiago Real é aquilo que a gente sempre fala, né? O fair play, o jogo limpo, ele poderia ter se acusado, poderia, mas a situação do Curitiba também está complicada no campeonato, então o Thiago Real preferiu não se acusar, mas a gente vê que claramente a bola bate na mão do Thiago, os São Paulinos reclamaram com toda razão, e o mais curioso é que o Daronco teve depois uma participação externa dos bandeirinhas, dizendo a ele que parecia não ter sido pênalti, mas não, ele chamou a responsabilidade para si e marcou esse pênalti erradamente contra o São Paulo, que reclamou demais, mas não tinha jeito, né? O senhor Daronco achou que ele estava certo e deu o pênalti. Quem foi para a cobrança foi o goleirão do Coritiba, o Wilson, e aí sem chance para o goleiro Sidão. 1-0, um gol ali que os São Paulinos reclamaram demais, poderia ter prejudicado o São Paulo na partida, mas como que não começa certo, não acaba certo para o time do Curitiba, a gente vai ver que o São Paulo vira a partida, e detalhe, o segundo gol do Curitiba foi um gol contra. O segundo gol do São Paulo foi um gol contra do Matheus Galdesani, que a gente vai ver já já. Olha, o São Paulo acertou a trave, o São Paulo foi com tudo para cima do Curitiba e acabou empatando. O São Paulo conseguiu no Couto Pereira, empatou o jogo, o São Paulo que vinha merecendo, vinha pressionando o Coxa, e conseguiu aí de cabeça o Militão, Éder Militão também, fez uma boa temporada pelo São Paulo, de cabeça empatou contra o Coxa 1-1, e aí o São Paulo foi para o ataque, mas a gente vai ver logo mais que quem acaba, como eu já disse, fazendo o gol da vitória São Paulina, foi o Matheus Galdesani contra, e mais uma vez os São Paulinos comemoraram muito a virada no Couto Pereira, virada merecida, vitória merecidíssima do São Paulo, 2-1, que aí sim já estava totalmente livre do rebaixamento, mas tenta encerrar aí o campeonato, tentando passar uma melhor impressão para os seus torcedores, e assim conseguiu com essa vitória sobre o Coxa. 2-1, e o Coritiba não está na zona de rebaixamento, mas está ali ainda muito próximo. O Coritiba, situação muito complicada, precisa aí nessa última rodada aí que falta, vencer para aliviar, melhorar a sua situação de vez. É isso aí então. Vitória São Paulina, 2-1, Coritiba em situação complicada. E agora a gente vai então para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar de Flamengo e Santos e principalmente do goleiro Muralha, que foi o nome do jogo, só que para o lado negativo, né? Mais uma vez. Voltamos já. Muitas cores tintas, tintas automotivas e imobiliárias, texturas e revestimentos. Escolha a sua cor preferida e vá para Muitas Cores Tintas. Aceitamos todos os cartões. Muitas Cores Tintas. Há 25 anos, atendendo São José do Rio Preto e região, com estacionamento próprio. Loja 1, Avenida dos Estudantes, 2880, Jardim Aeroporto. Fone 33533330. Loja 2, Avenida América, 539, Vila Diniz. Fone 33533256. Estamos de volta agora sim para falar do Flamengo. O Flamengo, mais um time que decepcionou demais em 2017. Montou uma grande equipe, goleiro Diego Alves, o meia Diego, Everton Ribeiro, também o Everton, jogador do Flamengo, muito bom jogador. O Flamengo montou um timaço, mas esse ano decepcionou e, mais uma vez, decepcionou também na partida, dessa vez contra o Santos. Aí a gente vê, quem abriu o placar foi o Paquetá para o Flamengo, esse foi o gol de cabeça do Paquetá. Mas olha aí o Muralha. O Muralha, que já está numa situação nada fácil, favorável no Flamengo, quis brincar, quis sair driblando o Ricardo Oliveira, e deu no que deu. O Ricardo Oliveira deu assistência para o Arthur Gomes, que foi só empurrar para as redes. E esse era o empate do Santos. Vamos ver mais uma vez o Muralha, olha só. Se ajuda, né, Muralha? Se ajuda. Poderia ter saído chutado, dado um bicão na bola, como diz a expressão do futebol, né? Jogado sério, não.
preferiu brincar, tentar sair driblando o Ricardo Oliveira, que é muito habilidoso, não se dribla o Ricardo Oliveira dessa maneira, e foi só dar assistência para o Arthur Gomes empatar 1-1, mais uma vez aí, muito mal o Muralha no lance. O Muralha, como a gente já sabe, no último jogo da Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla, ele também acabou de entrar, Diego Alves sentiu uma lesão, teve que ser substituído. Muralha entrou e já levou um gol no início do primeiro tempo, aí gerou zoação, gerou piada, e quando ele pode, numa oportunidade dessa, se ajudar, jogar sério, não. Quis driblar o Ricardo Oliveira, aí não teve jeito. Foi o empate do Santos, que vai virar a partida, o Santos venceu, o Santos também. O Santos, assim como o Corinthians, que nunca teve um time tão badalado, não se esperava tanta coisa no início do campeonato, está fazendo uma belíssima Série A esse ano, é o terceiro colocado no momento, lembrando que o Palmeiras ainda joga hoje, e venceu o Flamengo fora de casa, um excelente resultado também, para tentar encerrar esse campeonato aí, que ele já tem uma rodada, com chave de ouro e passando também uma boa impressão para a sua torcida. E o Flamengo, realmente, não teve jeito, situação ruim do Muralha, situação ruim do Flamengo. Flamengo também a gente pode levar em conta, falar que ele está priorizando mais a Sul-Americana, que ele joga a Sul-Americana, porém não justifica, foi uma partida muito ruim do Flamengo e principalmente do Muralha. E o gol do Santos também, aí o gol da virada, mais uma vez, falha do Muralha, não é pegando no pé do Muralha, mas não foi uma falha como no primeiro lance, mas era uma bola defensável aí, que mais uma vez o Muralha não conseguiu segurar e assim o Santos venceu por 2-1 e o Flamengo segue sendo uma das decepções aí desse Campeonato Brasileiro de 2017. E quanto ao Muralha, vamos esperar que comece a se ligar mais, né? O Muralha, que é até surpreendente passar por uma fase dessa, é um bom goleiro, já representou demais o Flamengo, por isso tem um apelido de Muralha, mas ultimamente não está fazendo jus ao nome. E aí, quando teve uma oportunidade de jogar sério, acabou vacilando também, merecendo aí vamos dizer, a indignação dos torcedores do Flamengo, que acabou sendo derrotado pelo Peixe, 2-1, mais um 2-1 na rodada. Bom, e esses foram os jogos de Corinthians, São Paulo e Santos, e lembrando que hoje fechamos o campeonato com o Palmeiras. O Palmeiras joga com o Botafogo em casa, o Palmeiras que também já está classificado para a Libertadores, mas quer garantir aí, quem sabe, um vice-campeonato ou um terceiro lugar, já que o Grêmio, que disputa a final da Libertadores, está tranquilo, ainda já está no G4, já está na Libertadores do ano que vem, está despreocupado. Então, com isso, vem o Palmeiras e o Santos também já classificados e buscam ainda, né, as vagas restantes, né, para a Libertadores. Temos o Botafogo, justamente o Botafogo que hoje enfrenta o Palmeiras, pode chegar à Libertadores. Tem o Vasco da Gama, tem outras equipes que estão aí brigando e que com vitórias nos próximos jogos podem aí encostar no pelotão da frente e, quem sabe, garantir uma vaga na Libertadores. E vamos só falar que, infelizmente, para os torcedores da Ponte Preta, mais um time caiu e foi a Ponte foi derrotada de virada, vencia com folga o Vitória, acabou tendo jogadores expulsos, permitiu a virada e assim a Ponte Preta acaba rebaixada, a Ponte Preta do técnico Eduardo Batista, que depois de dirigir o Palmeiras, assumiu o Atlético Paranaense, agora a Ponte, não teve sorte, acabou caindo com a Ponte Preta e teve um lado feio da história, né? Os torcedores da Ponte se revoltaram, invadiram o estádio, queria bater nos jogadores, a torcida da Ponte, que a gente sabe que é muito exigente, mas não precisa da violência, né? E esse foi o único meio que a Ponte viu de cobrar os seus jogadores ali no momento da derrota. Ponte Preta, então, mais uma vez rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o ano que vem como vai ser, o que se espera da Ponte e se a Ponte Preta, principalmente, vai manter o Eduardo Batista. Acho muito difícil, já que ele acabou caindo com a Ponte. Os outros que estão na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense, o último colocado, também já está rebaixado, Ponte Preta, e ainda temos o Avaí e o Sport Recife, que venceu o seu jogo, mas continua aí na zona de rebaixamento. Bom, a disputa agora mais emocionante é justamente essa da zona de rebaixamento, já que já temos os classificados direto para a Libertadores, já temos 2 rebaixados, já temos o campeão. Então, aí as esperanças ficam mesmo para quem quer as vagas restantes da Libertadores da América e para quem quer escapar do rebaixamento, tendo Avaí, Curitiba, Sport Recife, Vitória, brigando aí diretamente contra a queda. Bom, esse foi mais um programa Dona da Bola. Quero agradecer mais uma vez a vocês que estiveram presentes conosco, acompanhando as principais notícias do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que ainda tem pela frente, hein,
O Grêmio fazendo uma final importantíssima contra o Lanús, Grêmio que venceu a primeira partida em casa por 1-0, e agora o time do Renato Gaúcho tenta buscar o campeonato da América e vem com tudo aí firme e forte com vantagem para conquistar. A gente vai ficar ligadinhos no Grêmio e também no Flamengo, que tem a segunda partida contra o Júnior Barranquilla pela Sul-Americana. É isso aí, a gente vai ficando por aqui e até segunda que vem com mais um programa A Dona da Bola. Até lá!